Olá a todos, nós somos do 8º semestre do curso de jornalismo. Nós produzimos o documentário Vivendo com HIV na disciplina Telejornalismo 2, da professora Ana Maria. O grupo é composto por mim, Caio Nogueira, Isabela e a Emily. E além de nós tem o Bruno Gomes, o Marco e o Caio Lima. E agora a Emily vai estar contando um pouquinho o porquê da escolha do tema Vivendo com HIV. Bem, a escolha do tema do documentário é em razão do número de casos de soro positivo que teve durante os anos. E, como há inúmeros fatores para isso, a gente, ao invés de tentar determinar aquilo que possa estar causando isso, a gente quis mostrar qual é a rotina deles para mostrar que está presente e que há toda uma mudança na vida da pessoa em razão da doença. Só para acrescentar a fala da Emily, complementar, nós escolhemos o tema porque está havendo um grande crescimento no número de casos de pessoas com HIV. E isso é uma coisa que muitas vezes acaba sendo silenciosa, não se ouve falar tanto. Então, nós buscamos escolhemos trabalhar com este tema para poder abordar isso, né? Como é que é a vida dessas pessoas que vivem com HIV? Porque que diante de tanta informação sobre tratamento, diante de tantos tratamentos modernos, ainda assim está havendo esse crescimento? Acho que o maior desafio foi encontrar as fontes, porque é um assunto muito delicado, as pessoas têm receio de falar sobre isso, mas assim acabou que dando tudo certo. Nós encontramos um médico, aliás, um dentista, que trabalha, né, por incrível que pareça, nesta área, com as pessoas que têm a doença, e por meio dele nós conseguimos entrevistar 3 pessoas, e a Emily encontrou uma outra pessoa que se disponibilizou a dar entrevistas. Pelo fato de ser um assunto muito complexo, algumas das fontes optaram por nem contar para a família que tem o HIV, né, que é soro positivo. Então, nós respeitamos elas, preservamos a imagem, fizemos um trabalho de iluminação, mas eu acredito que o maior desafio tenha sido esse, encontrar essas pessoas e fazer com que elas falassem coisas interessantes também, né? Porque poderia ser que a entrevista fosse monótona, mas nós acreditamos que elas disseram coisas importantes, coisas que trarão reflexão aos telespectadores, e nós temos a sensação de que o desafio foi cumprido em relação às entrevistas. Outro desafio que eu acredito que tenha sido uma coisa que a gente acabou ficando preocupado é que como reagir, como lidar com essas fontes, né? Porque é um assunto muito delicado. Então, nós tínhamos um receio de como chegar a conversar com essa fonte, como abordá-la, como iniciar explicando do que se tratava o nosso documentário, o que nós queríamos mostrar. Também as deixamos à vontade para aparecerem ou não, mas acredito que esse contato com elas foi um desafio muito grande, mas por fim acabou sendo bem bacana, porque elas foram super atenciosas e o nosso documentário saiu graças a elas, né, que atenderam tudo que nós precisávamos e nos ajudaram muito nesse documentário. É importante também, o documentário também nos convida a ter uma outra visão a respeito do HIV. Muito do que tem se construído sobre essa ideia da AIDS, sobre a propaganda, como isso fica marcado na vida da pessoa, como ela é encarada na sociedade, ver como ainda é muito marcado, como as pessoas temem em falar sobre a doença devido a isso. Então, o documentário convida a um novo olhar sobre o assunto, sobre o tema. E eu acho que uma coisa muito interessante é que, conversando com essa fonte que trabalha com essas pessoas, ele disse que uma das razões que está havendo o aumento do caso do número de pessoas que têm HIV é porque hoje em dia as pessoas não se preocupam muito mais em acabar contraindo a doença. Talvez elas tenham um pensamento de que é algo que é de fácil tratamento e etc., mesmo sabendo que não tem cura. E nós, conversando com as pessoas que são soropositivas, nós vimos que não é bem assim, que em termos de tratamento pode ser sim, que hoje seja mais tranquilo, né? Não é a mesma visão dos anos 80, dos anos 90, quando vários artistas contraíram a doença, acabaram falecendo por isso.
Mas a doença envolve muitas outras coisas além do tratamento. Tem a questão da falta de informação, que gera muito preconceito. Tem a questão de ter que se prevenir, né, pelo resto da vida, porque é a única forma de não passar, de não transmitir para outras pessoas. Então, acho que isso também foi uma coisa muito legal que nós abordamos, conseguimos desenvolver essa questão com bastante propriedade. Assistam agora o documentário Vivendo com HIV. Colocou o exame assim aberto e falou assim: olha, todos os seus exames deram negativos, exceto para HIV. É claro que é uma coisa muito difícil, é uma coisa... ninguém gostaria, né, de passar por isso voluntariamente. Aí eu já comecei a chorar ali, já fiquei desesperada, né? Aí eu perguntei, por que ele fez isso comigo? Eu fiquei muito mal. O primeiro momento, eu acho que se tivesse um buraco, eu entrava dentro dele, porque eu me senti muito mal. Fiquei muito triste, porque eu também tinha toda a minha família, minha mãe, meus outros filhos, né? Você fica sem chão, tipo, quando alguém conta pra você que você é portadora do HIV, a sua visão não é de agora, que a gente tem uma vida excelente, que a gente não fica doente, que a gente toma medicamento, 2 medicamentos por dia, né? E boa, você tem uma vida normal. A nossa visão, assim, quem tem a idade que eu tenho, a visão é a visão de 1980, é a visão do Cazuza, é a visão do Lauro Corona e demais que já faleceram de HIV. Isso é uma coisa minha. Eu não tenho obrigação de contar para ninguém, a não ser que eu sinta vontade e confie na pessoa em contar. A partir do momento que eu não coloco a vida da outra pessoa em risco, eu não tenho obrigação de contar. A minha obrigação, a minha responsabilidade é me prevenir, tomando os medicamentos, fazendo o tratamento corretamente. E se eu vier a ter namorado, é me prevenir com preservativo. E não necessariamente eu também seja obrigada a falar. Porque eu acho que assim, para você falar, você tem que ter confiança na pessoa, você tem que instruir a pessoa do que é o HIV, né? Porque é assim, quando é mulher que é portadora, primeira coisa que não estou falando que é machista, mas eu estou falando da sociedade. Eles entendem que portador de HIV é gay e usuário de droga. E mulher é prostituta e usuário de droga. Ninguém entende que o portador de HIV, ele não precisa ser gay, ele basta sair sem preservativo com alguém que tenha HIV e não precisa usar droga. E a mulher, não necessariamente ela tem que ser prostituta, porque muitas vezes é igual ao meu caso, você estava dentro de casa e a outra pessoa foi quem provocou a situação, né? Tanto é que meu ex-marido não sabe, eu não contei para ele que eu sei, que eu me trato. Porque a situação foi bem complicada. Eu saí de um relacionamento de 12 anos, né, com uma criança pequena, devido a uma traição. Depois de alguns meses eu me deparo ser portadora da HIV. Aí se eu chego para ele e falo, eu sou portadora da HIV, e ele descobre que ele é o portador da HIV, a situação, a história ia mudar. Porque aí começa aquele caso de acusação. Não, então não fui eu que te traí, foi você que me traiu, porque quem descobriu fui eu, não foi ele. Eu tenho um filho que hoje ele tem 3 para 4 anos, é saudável, deu negativo, né? Então o que importa na minha vida é meu filho. Então o pai dele saber, viver, se tratar, para mim é indiferente. Hoje não tem mais eu não tenho essa preocupação com ele, eu tenho a preocupação com o meu filho e com a minha saúde. É isso que importa, eu preciso viver para cuidar do meu filho. Então se ele está se tratando, não está, ou se está passando para outras pessoas, não sou eu que vou barrar, né? Não sou eu que vou barrar, é ele que tem que ter consciência. Confiança não é tudo. Você pode viver 20 anos com a pessoa e a confiança não é tudo. Então a melhor maneira
é se prevenir. Parecia que não era comigo. Né? Eu continuei vivendo a minha vida normalmente, a gente fica meio assim, em stand-by, né? E aí a gente vai se acostumando e a gente vai vendo e lendo, se inteirando a respeito, né? E vai se acostumando com isso, porque não existe uma reversão, não existe uma cura, né? E você tem que se adequar a isso, né? Na verdade, eu sempre fui muito tranquilo, muito calmo, né? E não havia necessidade também, né, de alarde, né? Era só preciso mudar a postura, né? Me cuidar, né? Dessa vez de uma maneira diferente, né? Eu sabia, tinha consciência que muitas pessoas ainda passariam por mim, né? Nem todas elas precisariam saber que eu era soro positivo. Mas assim, a gente tendo consciência, né? Então a gente precisa prevenir das pessoas, né? Desde o primeiro início todos souberam, né? Porque eu não consigo conviver com mentiras, né? Eu sou um péssimo mentiroso, eu me enrolo todo, eu não sei manter. A mentira dá muita manutenção, cara. É difícil a gente manter mentira. Então, sempre fui uma pessoa muito aberta, assim, muito tranquila. E os amigos que ficaram, né, continuam até hoje. Os que se foram nunca foram meus, né? Então, quando as pessoas se afastavam de mim, a gente dizia assim, nossa, cara, parecia que não era comigo. Então, no início, foi até mais simples para mim, né? Com o passar do tempo, é que a coisa foi pegando mais, né? No meu caso, né? É muito difícil a gente sentir o preconceito das pessoas, né? Porque o HIV tem esse estigma, né? Eu não sei se por causa da sexualidade, castigo de Deus, que o pessoal colocava muito. Então, você pode ter diabetes, você pode ter tuberculose, você pode ter qualquer coisa, você pode ter câncer, mas o HIV é pecaminoso, né? Então eu senti muito, né, esse preconceito. Olha, eu estava com 15 anos. Aí, na época, assim, achei que foi no mundo, né? Eu achei que logo em seguida, tipo, 2 anos atrás, meu cunhado tinha morrido disso. Fazia 7 anos que ele tinha e morreu disso. Depois, logo em seguida, eu peguei também. Eu falei assim, eu vou durar 7, 8 anos. E na época eu entrei em desespero, né? Depois eu pensei, eu falei, eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho. Aí eu peguei, pensei e comecei. Comecei a fazer o tratamento lá quando eu queria. Eu vinha, não vinha, eu vinha, não vinha. E nisso eu aguentei 10 anos. Aí eu aguentei 10 anos. Aí eu quase caí, eu caí, eu quase morri. Eu fiquei assim, só cortando uma vassoura, né? Só bem fininha. Aí eu comecei a vir fazer o tratamento certinho, fiz vários exames, fiz várias coisas. Aí eu me ergui. Hoje está com 20 anos que eu tenho. Hoje eu levo uma vida normal. Tenho minha parceira. Eu estou com ela, eu acho que há 8 anos já, ela não tem, a gente se previne, a gente leva uma vida normal. E quando eu estava mexendo em umas coisas do meu marido que faleceu, porque a gente ia mudar, e ele não tinha me contado, né? Ele já tinha doença, ele já fazia tratamento, mas ele não tinha me contado por medo de que eu abandonasse ele. E aí eu estava mexendo nessas coisas, organizando,
Aí eu acabei lendo os papéis, as receitas, tudo, e vi que ele era positivo, né? Aí eu automaticamente pensei em fazer o exame para ver. Com certeza eu também teria adquirido a doença por conta de não usar preservativo, nada, era óbvio que eu teria adquirido. Mas no momento eu não fiz o exame, eu esperei mais um tempo e só fui ter a certeza quando eu fiquei grávida do meu filho, que daí eu tive que começar a fazer exames, né? Agora, quando meu filho nasceu, por exemplo, eu acho que foi o pior momento que eu senti a doença. Porque além de eu ter que tomar a medicação quando eu cheguei no hospital, eu tinha problemas com drogas, né? Então eu já sofri as duas doenças, a adicção ativa e o HIV. Então foi uma coisa mais forte, né? E daí eu fiquei no isolamento por conta de tudo isso. Eu não pude amamentar meu filho, eu tive que tomar injeção, ficar enfaixada, cheio de sonda, cheio de um monte de coisa, entendeu? E eu nunca imaginava que eu ia passar por aquilo. E foi um momento muito triste para mim, mexeu muito comigo, porque eu fiquei isolada, né? Você acaba de ter um filho, que é uma alegria para a maioria das pessoas, né? Você quer estar próximo da sua família, você quer dividir aquilo e de repente você tem que estar sozinho. Você tem que estar sozinho, não sabe o que vai acontecer com você. Eu fui para a UTI, tomei sangue, voltei. Tudo por conta das duas doenças, não só tudo bem, não só do HIV, mas principalmente. Né? Foi que agravou mais por eu ter ficado no isolamento. O preconceito ainda existe. Né? Algumas pessoas que eu chego a comentar, chego a falar, né? Não que eu saia falando para todo mundo, mas às vezes em algum assunto, em algum determinado momento que eu falo que eu sou soropositiva, a pessoa me mede de cima e embaixo, tipo, nossa, nunca imaginava, ou então, né, como se fosse acontecer alguma coisa a qualquer momento. Existiu pessoa que deixou de me abraçar, outra, eu ouvi pessoas me falar, tipo assim, nossa, mas você tem vários filhos, quando seus filhos forem na sua casa, você separa os talheres, os copos, aquele tamanha falta de conhecimento, entendeu? Então, às vezes, eu vejo que falta muito conhecimento para as pessoas ainda. Não é todo mundo que sabe o que é a doença, não é todo mundo que sabe que não transmite pelo abraço, não transmite pelo talher, sabe? Ainda existem bastante pessoas que têm a mente bitolada, e paciência, né? E não fico na lamúria de reclamar da vida. Então a gente tem que ser feliz a maior parte do tempo, porque todo dia é impossível. Nós dois amigos foram bem, porque eu amei. E é preciso a gente se prevenir, né? É uma coisa que é um ato de amor com a gente mesmo e com aqueles que são próximos.